Graça e paz. A parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre, pois só Ele é digno de toda a nossa adoração. Graças damos a esse bom Deus por mais essa graça e nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui na última hora do dia, das 11 da noite à meia-noite, estrategicamente, colocando a sua vida diante de Deus em oração, em súplica, porque nós só temos a Deus para nos socorrer. Quantas milhares de pessoas estão numa situação que, se Deus não tiver misericórdia, compaixão e apontar uma saída, essas pessoas não terão condições alguma de sobreviver. Quantos não estão aí enlaçados, acorrentados por aflições, por angústias, tristezas tão profundas como um abismo. Pessoas no fundo do poço, onde já perderam tudo o que tinha na vida e não sabem mais como se erguer, prezando que alguém o tire do fundo do poço, que o ouça no fundo do poço. Assim como Jeremias foi ouvido quando ele clamou a Deus, quando jogaram ele lá no fundo daquele poço, daquela cisterna de água, e começaram a jogar pedras para lhe afogá-lo. E ele mergulhou desviando das pedras, e em pensamento ele orou a Deus, dizendo: Senhor, chegou o meu fim. Mas Deus ali entra naquele poço e diz para ele: ainda não é o teu fim. E o tira de lá pelas providências que ele cria. Porque seus inimigos pensavam que ele tivesse morrido, porque ele mergulhou, segurou o fôlego. Aí os inimigos não viram mais ele subir, saíram, e Deus vai trazer uma pessoa que joga uma corda e tira ele de lá. Deus sempre cria um escape quando os planos dele ainda não terminaram na tua vida. Estamos aqui nesse propósito, entrando nessa última hora do dia, para levar você à oração da fé e para levar a palavra que gere a fé, que nos traga a revelação da palavra, a qual o Espírito Santo assim determinar, por meio dessa palavra que nós vamos ler. Vamos ler, entrando hoje no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega diante do governador Félix. E após a leitura, vamos estar orando e vamos buscar entendimento, ouvido e entendimento, para ouvir e entender o que o Espírito Santo, conforme está escrito lá em Apocalipse 2:11, ele quer
nos revelar, nós como Igreja de Jesus, acerca dessa palavra. Então vamos ler aqui o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 9. Essa parte está dividida nesses 9 versículos. Diz assim: passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tertúlio, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo, o apóstolo Paulo. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tertúlio a acusá-lo. Preste bem atenção nos detalhes que o Espírito Santo leva o apóstolo Lucas a enxergar e a escrever. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tertúlio a acusá-lo. Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como por tua providência, reformas são continuamente implementadas nesta nação, ou seja, em Israel. Em tudo e em toda parte, nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Portanto, a fim de não tomar mais tempo, rogamos-te o favor de ouvir-nos por breve momento. Isso são as palavras do advogado de acusação. Concluímos que esse homem, no caso Paulo, é um perturbador. Portanto, promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder dessa seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos e era nosso desejo julgar conforme os ditames, ou ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Muito bem, amados. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são, como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graça por mais esta oportunidade, este momento, em que por meio da graça em Cristo Jesus, o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta última hora desse dia, nos colocando diante de Ti, Pai, diante da Tua presença,
na segurança de tuas promessas, as quais uma delas nos afirma por meio do teu próprio Filho Jesus, ao qual ele disse: tudo que pedi ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então, meu Deus, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nos colocamos em oração, nos colocamos em intercessão, em favor da tua igreja, em favor do teu povo, em favor desta família, desse lar, dessas vidas que haverão de estar escutando esta oração. No nome de Jesus, Pai. Porque a tua palavra nos garante que seremos ouvidos. Ao sermos ouvidos, temos a convicção de sermos atendidos. Pai, em nome de Jesus, estende agora, nesta última hora desse dia, estende as tuas mãos, dadivosas, poderosas, milagrosas, em favor de cada lar, de cada família, de cada filho teu, de cada ungido e escolhido do Senhor, na face dessa terra. Onde se encontrar um que clame pelo teu nome, o Senhor se faça presente para socorrê-lo. Em nome de Jesus, Pai. Seja repreendido no nome de Jesus todo o mal que tem se levantado contra essas vidas. Todas as hostes espirituais da maldade. Todos os príncipes das trevas desse século que tem se levantado contra o teu povo, contra a tua igreja, arquitetando planos malignos de destruição, de miséria, de perdas e até mesmo de morte. Mas em nome de Jesus, Pai, entra com providência para intervir e destruir esses planos. Embaraça esses planos dos inimigos, confunda-os, faz com que eles se percam em seus planos e tudo que ele arquitetar contra nós e contra a tua igreja caia sobre eles no nome de Jesus. Deus poderoso, a tua palavra nos garante que o Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, tu és o Deus que é o nosso vingador. O Senhor se vinga por nós. O Senhor luta as nossas guerras e as nossas lutas. Então colocamos diante de ti as lutas e guerras. Colocamos diante de ti, Pai, essas vidas cheias de intenções malignas contra nossas vidas, contra o teu povo, contra a tua igreja, para que o Senhor os repreenda, para que a tua mão nos defenda e para que a tua mão abate essas pessoas, no nome de Jesus. Tu és o Deus que tudo pode e a tua palavra nos garante. Tudo é possível aquele que crê. E o Senhor sabe que nós temos crido. E nós sabemos em quem temos crido. Por isso estamos aqui nesta última hora do dia, já na convicção e na certeza de que o Senhor está nos ouvindo.
orando pelos teu povo, pelos teus filhos. Muitos estão descansando da fadiga do dia, mas a oração está, meu Deus, em favor deles, para que o Senhor os acolha em teus braços, em tuas mãos, e os proteja e os livra de todo o mal que há nesse mundo. Seja repreendida em nome de Jesus todo o principado, toda a potestade maligna. Seja repreendida agora todas as setas malignas, todos os dados inflamados do maligno, toda a ordem de mortandade que assola o meu dia. Todos esses demônios que são soltos ao meu dia, que se rastejam em busca de suas presas, sejam agora destruídos, anulados, em nome de Jesus. Dispersa eles. Que a tua glória desça, meu Deus, sobre a face dessa terra, para guardar os que são teus e para livrar os que são teus de todo plano maligno contra a vida do teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Vai desfazendo nesta hora de todo o trabalho de bruxaria, de feitiçaria, todas as oferendas oferecidas a demônios nas encruzilhadas, nos terreiros dos macumbeiros, dos feiticeiros, todos os despachos que foram feitos a entidades malignas para atingir a tua igreja, para atingir o teu povo, a família do teu povo, seja nesta hora, no nome de Jesus, desfeitos, destruídos, anulados no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra agora, Pai, essas cadeias malignas, essas correntes malignas, esses laços satânicos, sejam queimados, destruídos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, bata em retirada agora o mal que adentrou nessa casa para destruir, que adentrou nesta família para destruir, que adentrou nesse casamento para destruir, seja repreendido no nome de Jesus. Bata em retirada agora todo espírito maligno, demoníaco, que está escondido, alojado nessa casa ou em alguém da família. Sai agora, em nome de Jesus. Essas vidas sejam libertas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Aonde se encontrarem, haja agora a manifestação, Pai, do teu poder, do teu poderio, da tua soberania. Porque só tu és Deus. E todo o poder e toda a autoridade foi dada a Jesus. E então, em nome de Jesus, exerce, meu Deus, agora o que nos é garantido pela tua palavra. Abençoa essas vidas. Nos concede, Espírito Santo, ouvido e entendimento para entender o que tu tens a revelar por meio dessa palavra à tua igreja. Ilumina o nosso entendimento, tira toda a obscuridade, dá-nos a capacidade de assimilar, guardar, entender e viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos dando continuidade a esses estudos, minuciosamente e criteriosamente, como nos orientou Jesus, lá em João 5,39. Estamos aqui assegurados pela base garantida da palavra de Jesus, daquilo que estamos exercendo pela função do Espírito Santo, que nos concedeu, mediante a presença dele em nossas vidas, este dom de servir a cada um desta maneira, de levar até você a oração a teu favor e a palavra que te fortalece, que te sustente, que
consolide cada vez mais em você a tua confiança e fé em Jesus Cristo como teu Salvador. Então se assegure disso. Estamos vendo aqui, desde que quando Paulo entra em Jerusalém, e ele vai confirmar aqui, a partir do versículo 10, quando nós estivemos estudando, que já fazia 12 dias de perseguição, 12 dias de tramas arquitetadas, armadilhas arquitetadas por esses inimigos de Deus. Se faziam como se fosse de Deus, mas eram inimigos de Deus. Eram pessoas religiosas, camufladas, e que, se nós olharmos criteriosamente, nós vamos perceber que eles, pelas palavras deles, eles se revelam quem eles são, para que nós nos desviemos desse tipo de pessoa e nos apeguemos cada vez mais à graça de Deus em nossas vidas. Quando Paulo chega lá para ser ouvido pelo governador Félix, diz aqui a palavra que passaram alguns dias e aí passaram 5 dias. Os acusadores de Paulo levam agora um advogado. E observe bem os argumentos desse advogado. Advogado de acusação, que estava sendo pago ali para mentir. Como então descobrir quando o inimigo astutamente está falando a mentira, está falando inverdades, está criando fatos que não existiram? É você só ter a noção e o entendimento pelo Espírito Santo na tua consciência. Se Eva tivesse essa percepção, ela não teria caído na armadilha e cilada de Satanás lá no Jardim do Éden. Mas faltou ela ter observado as palavras. Observa bem as palavras daqueles que se colocam como teus acusadores. Aqueles que querem ver você longe do propósito de Deus na tua vida. Eles sempre começam com os mesmos argumentos. Primeiro argumento desse advogado de acusação: um mentiroso de carteirinha. E os mentirosos não herdam o reino dos céus. Nem quem pratica mentira e nem quem ama. Está escrito na palavra, e se está escrito, é irrevogável, é imutável. Então, se você é um daqueles que gosta de mentira e ama a mentira, se pretende alcançar o reino dos céus, vai ter que largar a mentira. O mentiroso, a primeira arma de identificação do mentiroso é a bajulação. Foi o primeiro argumento desse advogado mentiroso de acusação: a bajulação. Como é que ele, sendo um judeu, tem
só pode ser insanidade. De elogiar, bajular um governador que está a serviço de um tirano, que está escravizando não só a nação de Israel, mas o mundo inteiro, subjugando todas as nações a pagarem altos impostos. Como pode? Mas isso por quê? Porque eles estão buscando só o interesse próprio. Esses são os bajuladores. Muito cuidado com os bajuladores. Todo bajulador, ele esconde o inimigo atrás dele, querendo te destruir. E ele começa com essas palavras de bajulação. Ele diz assim, quando foi requerido a presença de Paulo, começou Tertúlio, o advogado, a acusar Paulo, dizendo: Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de longo período de paz. Que paz é essa? Uma paz a custo de uma escravidão? É essa paz verdadeira? Essa é a paz do mundo que oferece a vocês? Vocês preferem ter essa paz que subjuga você a uma escravidão? Ou vocês preferem a paz de Jesus, que traz a libertação da tua consciência, da tua alma, do teu entendimento? Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Essa é a paz do mundo. É uma paz enganosa, ilusória. É uma paz conquistada pela força, pelo domínio da força, pelo domínio da perversidade, das ameaças, subjugando o povo sofrido a uma vida de sofrimento mais ainda, tirando do povo a liberdade. Que paz é essa que tira a tua liberdade? Porque essa paz aqui, que está sendo elogiada por esse mentiroso, mesmo sendo judeu, mas era um mentiroso, estava sendo pago pelas autoridades religiosas que eram contra Paulo, a mentir dessa forma, e então ele vem logo com a bajulação, elogiando uma paz que foi adquirida pelo sofrimento de subjugar uma nação a um império tirano, demoníaco de Roma, pelo imperador César. Quantos sofrimentos não trouxe esse imperador? Quantas famílias não foram mortas? Quantos inocentes não foram mortos por esse tirano imperador? E como pode agora um judeu estar elogiando alguém que está a serviço desse imperador? Aí você começa a entender quem está falando a verdade. Quem está no seu direito? Esse advogado ou o apóstolo Paulo? Temos que ter entendimento da palavra. Temos que observar tudo. É por isso que o apóstolo Paulo já nos orienta em uma de suas cartas. Examina tudo. Mas aprenda a reter o bem. Passa tudo pela peneira. Mas só acumule em você o que é proveitoso, o que edifica a tua vida, o que fortalece a tua vida em Deus. Não caia nas mentiras, nos enganos de Satanás. Ele é astuto, Jesus já disse, ele é astuto, ele é rasteiro.
Aí ele começa bajulando o governador, esse advogado, achando que a bajulação iria camuflar as mentiras dele, o engano. Mas nenhuma bajulação consegue deter a verdade. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ninguém pode contra a verdade, a não ser a favor dela. A verdade é superior. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí aqui eu me lembro de um relato que o apóstolo traz no Evangelho. Quando Jesus estava na cidade, chega um príncipe, um homem muito rico, tinha muitas propriedades. E ele chega bajulando Jesus. Bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Quando ele vem bajulando Jesus, Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom só existe um. É o nosso Pai que está no céu. Jesus, ele sonda os corações e as intenções. Nada passa desapercebido dele. Até mesmo os teus pensamentos, até mesmo as tuas palavras, antes de ser pronunciada, ele já sabe. Jesus sabia que ali era uma bajulação que estava camuflando os verdadeiros interesses daquele príncipe. Aquele príncipe amava o dinheiro. E quanto é difícil alguém que ama o dinheiro abrir mão do dinheiro por amor ao reino de Deus. É por isso que Jesus disse: dificilmente o rico se salvará. Porque ele confia na riqueza. Ele já está tendo o seu galardão aqui por meio da riqueza. Ele despreza o pobre, o necessitado, os irmãos, a família. Só quer viver uma vida de regalias, de prazeres carnais, que o dinheiro está proporcionando. Então ele já está tendo a recompensa dele aqui na terra. Quando chegar lá na outra vida, ele não vai ter. Ele vai ter sofrimento lá. Mas é a escolha que ele fez. E Deus deu a cada um o livre-arbítrio de fazer suas escolhas. Suas escolhas você pode fazer, qualquer que você quiser. Mas não pode você decidir as consequências delas. Então reflita se vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Então, o bajulador, ele sempre está camuflando as verdadeiras intenções do seu coração. Aí Jesus pergunta para aquele príncipe: tu conheces os mandamentos? Aí ele: quais? Aí Jesus vai citar alguns. E ele responde: não, eu observo isso desde a minha mocidade. Aí diz a palavra que Jesus olhou profundamente para o íntimo do coração dele. E lá Jesus enxergou uma coisinha fundamental para que aquele homem alcançasse a vida eterna. E ele teria que abrir mão. Mas Jesus já sabia que ele não ia abrir mão. Mas Jesus vai falar: te falta uma coisa. Se tu queres ser perfeito, te falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e segue. Sabe o que aconteceu? Diz a palavra que ele abaixou a cabeça, triste, e saiu triste porque era dono de grandes e de muitas propriedades. E ele não iria abrir mão disso para seguir a Jesus. Pois aquele que não nega a si mesmo
não é digno do reino dos céus. Então nós vemos aqui um bajulador mentiroso. Todo bajulador é mentiroso. Todo bajulador é falso. Todo bajulador tem maus intenções ocultas. Então tenha muito cuidado. Aprenda a identificar os bajuladores e observar os detalhes. Porque sempre o bajulador, ele acaba, pelas próprias palavras, se entregando. Aí olha o que ele diz aqui, ó. Bem como por tua providência, reformas são continuamente implementadas em nossa nação. Esse governador fez algumas coisas para camuflar exatamente a escravidão, porque é assim que os tiranos fazem. Eles tiram o teu direito à liberdade, e te oferecem esmolas para você estar comendo na mão deles. É a característica dos tiranos. Será que você pode identificar alguns? Porque existem muitos deles aí na Terra. E sempre tem alguém bajulando eles atrás de algum benefício. Por tua providência, reformas são continuamente implementadas nessa nação. Em tudo e em toda parte, nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Vá bajular assim no inferno, porque esse é o seu lugar. É o lugar desses bajuladores insânios. Porque se você bajula um tirano, você vai para o mesmo lugar dele. Entenda que tem o Espírito de Deus. Portanto, a fim de não tomar mais tempo, rogamos-te o favor de ouvir-nos por breve momento. Aí agora ele vai fazer suas colocações. Aí nós vamos ver aqui como o bajulador ele é mentiroso. Ele cria fatos ilusórios que não existem, porque ele está lá para acusar de maneira enganosa e mentirosa o apóstolo Paulo. Assim tem muitos se levantando contra a tua vida, contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus na face dessa terra. Muitos. E muitos são religiosos, infelizmente. Porque ser religioso não te diz nada, não te traz garantia nenhuma. Você tem que seguir a Jesus. Concluímos que esse homem é um perturbador. Primeira coisa. Primeira acusação falsa. Paulo nunca foi perturbador. Paulo estava em Roma e não perturbou ninguém. Aliás, estava em Jerusalém e não perturbou ninguém. No discurso de defesa dele, nós vamos ver na próxima live. Paulo afirmando isso. Ele não perturbou ninguém. Você vai ver esses 12 dias que esses homens estão lá atiçando, querendo matá-lo, querendo ter alguma coisa para acusá-lo. Só tinha mentira. Aprende a identificar as mentiras de Satanás contra a tua vida. Não tenha medo dos teus acusadores, porque eles são mentirosos. E eles têm por pai o diabo. E Deus é contigo. Deus não vai te deixar ser envergonhado diante desses mentirosos, bajuladores de Satanás. Que sempre estão querendo transformar a verdade em mentira. Mas quem tem o Espírito, Deus tenha na sua consciência o entendimento do que é certo e errado. Concluímos que esse homem é um perturbador, uma mentira. Paulo não perturbou. Porquanto promoveu tumulto entre os judeus. Não promoveu tumulto nenhum. Paulo não promoveu tumulto nenhum. Paulo não falou com ninguém nas ruas, não falou com ninguém no templo. Ele traz essas provas, o apóstolo Paulo. Isso aqui, tudo aqui é mentira de um bajulador. Sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Paulo não era líder de seita nenhuma. Paulo era um seguidor e um pregador do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Paulo não era líder de seita nenhuma.
Mas aqui está a mentira sendo falada para enganar o governador, para que o governador seja contra Paulo. Mas nós vamos ver depois a defesa de Paulo. Nós estamos vendo aqui a acusação de Satanás. Satanás é mestre em acusar. A palavra diz que ele nos acusa todos os dias diante do Pai. É só o que ele sabe fazer, acusar. Mas nós temos um advogado de defesa, que é Jesus. Então confia em Jesus. Essa é a nossa confiança. Ele tentou até mesmo profanar o templo. Paulo não profanou o templo, porque Paulo seguiu rigorosamente os trâmites da lei. Se purificou primeiro antes de entrar no templo. Porque mais do que todos eles, Paulo era um zeloso pela lei. Entretanto, o comandante, aí ele vai dizer, o comandante, porque Deus usou o comandante. A peça que Deus tinha era o comandante. E o comandante estava a serviço desse governo tirano. Mas Deus usa quem quer, Deus é poderoso. Quando Deus quer te livrar, Ele usa quem Ele quer. Ele tem que usar a peça que Ele tem aqui na terra. Se Ele não encontra um filho dele para estar do teu lado, Ele vai encontrar alguém lá do inimigo para te defender também. Porque Deus é poderoso. Querendo Ele operar, quem vai impedir? Quem tem mais soberania do que Deus? Ninguém. Quem é o homem perante Deus? Nada. Você consegue acrescentar um dia de vida na sua vida? Deus sendo o contrário? Se Deus determinar a tua morte hoje, nós estamos na última hora do dia. E se Deus determinar a tua morte hoje? O que você tem para dar em troca? Você tem que ter alguma coisa. Porque Ele vai requerer. Tu não tem nada, a não ser pecado. A não ser deboche, bajulações, mentira. Só tem coisa contra você. Então, antes que tudo isso pese na balança contra ti, diante dele, entrega a tua vida a Jesus. Que aí Ele vai aliviar o teu pecado, vai perdoar os teus pecados, e vai lançar no mar do esquecimento, e você vai receber a regeneração perante o Pai. De todo o mal que você já fez na vida e pessoa e fez. Busca enquanto é tempo. Hoje nós estamos na última hora do dia. Quem pode garantir amanhã que vai acordar respirando? Quantos já hoje, nesse dia, já não se foram? Já não existe mais, já não está mais sobre essa face dessa terra. O seu espírito e a sua alma. Pode estar até o corpo esperando ser sepultado. É hora de se pensar, de se refletir. A vida não é só isso aqui, não. E quem tem consciência sabe disso. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos e era nosso desejo julgar conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lisa interveio e, usando de violência, o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os queixosos, e era ele os queixosos, viesse apresentar-se seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações daquele advogado eram de fato verídicas. Mas aí nós vamos ver a defesa de Paulo. Essa aqui é a acusação. Na acusação nós já percebemos aonde o diabo estava agindo, aonde o espírito da mentira, do engano está agindo. Porque onde há bajulação sempre tem um espírito de engano por trás. Sempre tem. Então ele desperta a igreja. Desperta a igreja do Senhor Jesus. Para entender as ações do inimigo
as astúcias do inimigo, eles são capazes de vender a alma deles ao inferno para destruir. Mas nós já ouvimos pessoas declarar publicamente em meio de comunicação em massa, eu não vou falar o nome aqui, mas vocês vão se lembrar. Essa pessoa chegou a dizer, não, para alcançar o nosso objetivo, nós fazemos pacto até com o diabo. Então vai lá, faça valer a pena o seu inferno. Cada um escolhe. Cada um faz sua escolha. A verdade está aqui. A verdade está sendo anunciada, está sendo pregada. Você quer o inferno? Problema seu. Você quer o céu? Aí já é problema meu também. Aí cabe a mim estar orando por você. Cabe a mim estar orientando você na palavra. Até você poder andar com seus próprios pés. Até você passar do alimento, do leite, para o alimento sólido. Quando você chegar ao alimento sólido, aí você já não vai precisar da minha ajuda. Porque você vai aprender a caminhar sozinho. E vai ajudar outros a se levantar e a caminhar. Lembra do que Jesus disse para Pedro, lá na beira da praia, após a ressurreição? Pedro, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Tua preocupação tem que ser com teus irmãos. Cuida deles. Então temos que entender a palavra. Temos que entender o plano e o propósito de Deus. O inimigo aqui está se levantando furiosamente, buscando todos os meios e armas que ele tem à disposição para querer matar Paulo. Mas a mão de Deus está sobre Paulo. O plano de Deus para Paulo não é ser morto por essas pessoas aqui, não. Agora não. Paulo ainda teria que chegar em muitos lugares e testificar de Jesus. Porque Jesus apareceu para ele, do lado dele, se colocou do lado dele na prisão. Não foi anjo, não. Não foi uma ilusão, não foi uma revelação. Não foi algo da mente de Paulo. Não. A palavra diz, aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, nós já lemos. É só se acompanhar o nosso canal no YouTube e você vai ter as mensagens. Acesse lá, pastor Edivânio Pinheiro. São mais de 380 mensagens. Estamos mais um pouco de um ano aqui pelas madrugadas, mensagens pregadas em programas de rádios, estudos, pregações, todas com objetivo e finalidade, por meio do Espírito Santo, que edificar a tua vida. Não falamos de religião nenhuma, não temos aqui acordo com religião nenhuma. Pregamos a palavra genuína, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. Anunciamos a verdade para consolidar, para ajudar os nossos irmãos de acordo com o dom que recebemos pelo Espírito Santo, a quem o Senhor nos ortogou. Bendito seja o nome dele. O inimigo vai sempre levantar, porque Jesus já nos preveniu: no mundo vocês terão as aflições, muitos de vocês serão presos, serão mortos, serão perseguidos, serão açoitados. Isso não é novidade. Os acontecimentos que iriam ocorrer no mundo não é novidade. Não deve e nem abala o verdadeiro cristão. Pode acontecer qualquer terremoto, qualquer enchente, qualquer tempestade, furacão. Pode acontecer o que acontecer. Está na palavra. Então por que vai nos abalar? Abalar a minha estrutura de fé em Deus? Não. Porque tá surgindo aí o chip da besta. Toma cuidado. São coisas que dá vontade de rir.
de pessoas de Deus não têm entendimento da própria palavra que eles lêem? Como é que você vai afirmar que um chip com a numeração que está sendo colocada aí e sendo testado é o chip da besta, se nem a besta está aí dominando nada? Futuramente, é outra coisa. Eu estou falando do presente. Quando a igreja não estiver nessa terra, Satanás pode usar esse chip a favor dele, e vai usar. Mas agora ele não usa a favor dele. O mundo, o sistema mundial está sendo projetado para receber o domínio do anticristo. E só vai acontecer isso depois que a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui nessa terra, Satanás não domina sobre o povo de Deus. Ele domina sobre o sistema financeiro do mundo. Isso jaz o maligno. Mas o povo de Deus, eles não têm poder nenhum para tocar. A igreja de Jesus não se abala com nada nessa vida. Porque tem a segurança da promessa imutável, inabalável de um Deus que vela sobre a palavra para cumprir. Essa é a nossa maior segurança, confiança e esperança. Como o apóstolo Paulo estava aqui, tranquilamente seguro. Você vai observar no discurso dele, quando nós estivermos aqui na próxima live. Mudamos o horário, mudamos as estratégias, conforme somos direcionados. Estamos agora na última hora do dia. Depois voltamos para as madrugadas. Estamos sendo direcionados para despertar você por meio desta palavra, como igreja de Jesus. Porque Jesus disse, não vos preocupeis quando vocês forem levados perante as autoridades para serem julgados. Não se preocupe com o que vocês hão de falar, porque o Espírito Santo colocará o que vocês hão de falar nas vossas bocas. Porque aqueles que vos acusarem serão envergonhados diante dos tribunais. É assim que Deus faz. Deus pega os pequenos e envergonha os grandes. Deus pega as coisas loucas deste mundo e envergonha as sábias. Então não fica fazendo aí teatro das coisas de Deus. Tenha respeito às coisas de Deus. Leia a palavra. A palavra diz que chegar no final dos tempos, os tempos serão iguais como foi Sodoma e Gomorra, como foi no tempo de Noé. Então você vai ficar admirado, perplexo, com aquilo que a palavra diz que vai acontecer? Não. Você vai adorar a Deus e vai se fortalecer, se consolidar cada vez mais em Deus para você, nessa tua jornada, perseverar até o fim e ser salvo. Porque nossos acusadores são bajuladores de Satanás. Quem nos acusa é um bajulador do diabo. Está a serviço do diabo. É um mentiroso, é um enganoso, é um enganador, é um trapaceiro, é um filho das trevas. Mas o Senhor está nos guardando, nos protegendo e nos dando entendimento de como essas pessoas elas se apresentam e como nós devemos identificar. Porque essa palavra aqui é exatamente para nós identificar esse tipo de pessoa. É isso que o Espírito Santo quer revelar à igreja. É como identificar esse tipo de pessoas. E aqui eles estão a servir. Estão a serviço do diabo. Porque querem matar um justo. Querem matar uma pessoa inocente. Sabe por que essa pessoa inocente está falando a verdade? Está vivendo o Evangelho de Cristo?
Mesmo que não fosse inocente e não tivesse vivendo o Evangelho de Cristo, não deveria matá-lo. Olha o que esses religiosos fizeram para tentar pegar Jesus em algo que eles pudessem acusar Jesus, assim como estavam fazendo com Paulo. Fizeram com Jesus. Quando passaram a noite toda vigiando uma prostituta em casa. Aí entrou o cliente na casa dessa prostituta. Eles esperaram alguns minutos para poder entrar à força na casa da mulher e pegar a mulher no alto flagrante do adultério. Olha que safadeza. É esse tipo de pessoas que você vai admirar? É esse tipo de pessoas que você vai tomar como exemplo? Arrastaram a mulher pelo cabelo e levaram até o templo, onde Jesus estava, e o templo estava lotado, porque onde Jesus se encontrava, ficava lotado o templo de pessoas. Entraram lá arrastando a mulher pelo cabelo. E diante de todo mundo expôs o pecado dela. Dizendo, Senhor, nós pegamos essa mulher no ato do adultério e a lei nos manda apredejá-la. Mas antes de nós apredejá, nós queremos ouvir a tua opinião. Eles queriam que Jesus falasse algo que eles pudessem acusar Jesus. Não sabendo eles que Jesus é Deus. Conhecia a intenção do coração de cada um deles. E todos estavam ali na mesma condenação daquela mulher. E Jesus fica ali escrevendo. Ninguém sabe o que ele escreveu. Rasbiscando o chão. E eles insistindo. Aí porque Jesus está dando tempo para eles se acalmarem. Os nervos, os ânimos. Aí quando Jesus percebe que está acalmado os ânimos dele, aí Jesus olha para ele e diz: o primeiro de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Aí o Espírito Santo vai usando a consciência de cada um. Imagina o Espírito Santo na consciência de cada um deles, dizendo a cada um deles, cada pecado que eles cometeram na vida deles. Aí um por um foi saindo, de fininho, foi saindo. Do primeiro ao último. Não ficou nenhum deles. Aí quando não tinha nenhum, Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou assim: Senhor, não sei. Aí Jesus disse para ela: nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Entenda o amor de Deus. Entenda o propósito de Deus. Jesus quer salvar os que se acham perdidos. Ele veio para isso. Jesus é uma demonstração do amor de Deus para aqueles que desejam uma vida nova. Para aqueles que desejam uma eternidade com Deus. Uma vida em Cristo. Vai levantar? Vai. O inimigo vai levantar acusadores contra você. Porque é isso que ele sabe fazer. Mas você saberá identificar cada um deles por meio das próprias palavras dele, como aqui a palavra está nos trazendo essa revelação de como identificar. São bajuladores, mentirosos, enganosos, criam fatos que não existem, criam acusações que não são verídicas, como fizeram aqui com Paulo. Criaram 3 tipos de acusação, todas inverídicas, sem nenhum fundamento, porque Paulo não fez nenhuma dessas coisas. E nós, como igreja, temos que estar atentos a tudo e a todos. Estar sempre sendo vigilante e orando. Orando e vigiando e orando. Para nós não sermos pegos de surpresa. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, amado. Estamos chegando aqui nos minutos final dessa última hora. Estamos chegando à meia-noite. Que essa palavra ela venha despertá-lo para o propósito de Deus na tua vida.
como filho de Deus, como seguidor de Jesus, como ungido de Deus, do Senhor. Entenda e compreenda pelo Espírito Santo o que essa palavra nos revelou. Que a graça de Deus se multiplique na tua vida. Que o Senhor te conceda uma noite de sono tranquila, reparadora. E um sábado vitorioso em Cristo Jesus. Deus abençoe Israel. Deus abençoe Jerusalém. Deus prospere Jerusalém e Israel. Confunda todos os inimigos que têm se levantado contra Israel. E destrua todos eles, em nome de Jesus. Deus proteja, guarda a igreja, a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, cada dia de nossas vidas, cada passo que nós demos. Que todo o mal que for projetado contra nós caia sobre aqueles que projetam contra nós o mal, no nome de Jesus. Deus salva essa nação, Deus salva esse país, Deus salva as famílias dessa terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está às portas. Desperta a igreja. Firma os teus passos em Jesus. Se consolide cada vez mais em Deus, para que você persevere até o fim e possa alcançar a coroa da vida eterna, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais essa oportunidade, essa graça que nos foi concedida de estarmos aqui orando, intercedendo em favor da tua igreja e do teu povo, trazendo esta palavra de edificação, de consolidação, de firmeza na fé. Teu Espírito Santo aqui nos trazendo, meu Deus, o que se faz necessário nós entendermos e compreendermos para identificarmos esses falsos acusadores, bajuladores, mentirosos, que estão sempre, meu Deus, se levantando contra a tua igreja, contra o teu povo. Desmascara cada um deles pelo teu poder, Pai, no nome de Jesus. Envergonha cada um deles, cada um daqueles que se levantar contra os teus ungidos, contra os teus escolhidos, que eles sejam envergonhados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra essas máscaras, Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça nos guarde e nos proteja em Cristo Jesus, hoje e sempre. O Deus de Jacó esteja contigo. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Se desejar no teu coração ser um parceiro desse ministério e fazer alguma doação, nós deixamos o nosso Pix aí. Você pode fazer de qualquer valor. Fique ao seu critério, ao desejo do teu coração, porque a palavra diz que segundo o que você propôs no teu coração, você deve fazer. Contribua segundo o que você propôs no teu coração. Então, se há um propósito no teu coração de contribuir com esse ministério, com esse trabalho missionário, de nós levarmos a palavra de Deus, porque não estamos levando só aqui por meios das redes sociais, estamos levando na igreja, estamos no rádio. E tudo isso tem custo e tem despesa. Mas Deus é quem está no controle e é quem tem nos abençoado e abençoado a tua vida. Então fique à vontade. Se desejar no coração fazer isso, é só você acessar no nosso canal no YouTube. Tem muitas mensagens que tem o nosso endereço para você fazer isso. Ou então no nosso Facebook. Manda um convite no nosso Facebook, Francisco Edivano Pinheiro. Nós vamos aceitar o teu convite. Você vai ter acesso também às mensagens, assim como também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá. Todas as vezes que nós colocarmos uma nova mensagem, você toca lá no sino e ele vai automaticamente te avisar que nós temos uma mensagem nova para você. Então, um abraço. Deus te abençoe. No nome de Jesus. Cada vez mais. Amém.